Olha, tá cada dia mais complicado fazer conteúdo de Vasco. Não só pela má fase do time, que vem de anos jogando Série B, voltando para a Série A, brigando para não cair e esse ano tendo apenas 9 pontos em 12 partidas, mas também essas brigas internas de diretoria, de quem comanda o futebol do Vasco hoje. Tá bem difícil, torcedor, mas a gente vai continuar o nosso trabalho, com certeza, para trazer as principais informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Solta a vinheta que vem detalhes por aí. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira não entra hashtag sextou não, porque a coisa está bem complicada no Vasco, principalmente fora das quatro linhas, mas daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Primeiro eu peço para você fazer o seguinte, você que até agora não é inscrito no canal, me dá essa moral, tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like no vídeo também que é importante e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Primeiro vamos começando a falar sobre a questão do Vasco dentro de campo, até porque segue a preparação durante toda essa semana. Hoje tem mais um treino lá no CT Moacir Barbosa, comandado pelo técnico interino William Batista, que vai comandar a equipe no domingo contra o Botafogo, 4 horas da tarde no estádio Newton Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida muito importante para o Vasco. Você está vendo aí a tabela de classificação, o Vasco ocupando a 18ª colocação com 9 pontos apenas, 3 pontos a menos do que o primeiro time fora do Z4, que é o Cuiabá, time que o Vasco venceu na última rodada. E para essa partida, muito mistério em relação ao provável time do Vasco. Eu não vou nem tentar aqui fazer um time que deve entrar em campo, até porque algumas situações que o William Batista vem, por exemplo, tentando testar na equipe para essa partida contra o Botafogo. Sistema ofensivo do Vasco é o que ele está tentando projetar para essa partida e tem jogadores que podem sim ganhar oportunidades, já que, por exemplo, o Gabriel Peck está suspenso, o Figueiredo acabou não agradando muito no jogo contra o Cuiabá e o ataque do Vasco pode ter sim Eric Marcos como titular da equipe, ao lado de Pedro Raul voltando ao time após cumprir suspensão e o jovem Ryan. Pode ser esse sim o trio de ataque do Vasco para a partida contra a equipe do Botafogo, mas não dá para cravar, principalmente por conta dos treinamentos serem fechados e o técnico William Batista fazendo vários testes nessa equipe que vai enfrentar o Botafogo no domingo. E quem ainda não vai entrar em campo por conta de não estar inscrito na CBF por conta da janela de transferência é o atacante Serginho, 28 anos, que foi apresentado ontem no CT Moacir Barbosa e pela situação do Vasco estar complicada na tabela de classificação, ele foi perguntado o que motivou ele a aceitar o convite do Vasco, já que parece que tinha outras propostas não só no futebol do Brasil, mas também da Europa. Responde pra gente, Serginho. Então, o que me atraiu foi realmente a oportunidade da minha vida, porque quando eu vim pro Vasco, eu vi a história, eu vi o tamanho que o Vasco é e eu queria esse desafio para minha vida, porque eu tenho 28 anos, na verdade o jogador tem um auge, né? Nessa idade, 28, 29, 30, 31, e eu queria estar no meu auge aqui no Brasil. Eu escolhi vir para o Brasil. Eu realmente tinha muitas outras coisas para fora. Eu era um jogador que saía livre de contrato, mas quando o Vasco veio, eu simplesmente só aceitei, porque não tem como tu falar não para o Vasco, porque essa grandeza desse time é impressionante. E principalmente por causa da torcida também. E eu sei que a torcida do Vasco, os torcedores são muito fanáticos pelo time. E nos momentos ruins, nos momentos bons, eles sempre estão com a gente. Então foi isso.
E a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã com 4 partidas. E aí eu pergunto para você que analisa todo o futebol brasileiro, gosta de fazer apostas esportivas e quer saber mais detalhes até para se transformar num profissional em apostas esportivas, siga o canal Caça Zebra aqui no YouTube. O link está na descrição desse vídeo. Você procura lá, Caça Zebra, meu parceiro Warley Lopes, grande vascaíno, um trader de quase 8 anos de experiência. Ele ensina todos os dias com vídeos diários, todos os detalhes para você fazer apostas esportivas e achar aquele joguinho mais fácil para você ganhar aquela graninha extra. Então vai lá, siga o canal Caça Zebra, que tem todos os detalhes. Como eu disse, todo dia tem vídeo novo lá no canal, o Warley ensinando a você a fazer apostas esportivas em todas as plataformas. Canal Caça Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Se inscreva no canal dele e aumente demais essa parceria entre Atenção Vascaínos e canal Caça Zebra. E falar um pouquinho sobre o nosso adversário, o Botafogo, que pela Copa Sul-Americana empatou ontem com o Magalhães por 1-1 jogando no Newton Santos e ficam na segunda colocação do seu grupo, classificando para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas claro, o assunto do Botafogo ainda é o técnico Luiz Castro, português, se vai ficar ou não no clube. Ontem, antes do jogo, tudo foi dito que ele iria deixar o clube por conta da proposta do time árabe. E aí, ele na coletiva de imprensa após a partida deu essa declaração, que hoje vai ter uma reunião e aí sim ele vai decidir o futuro. Mas é muito provável que ele não comande o Botafogo no domingo contra o Vasco. Confere só a resposta do Luiz Castro. E nós decidimos então voltar a ter uma conversa após uma reunião entre o meu agente e o meu advogado, se houvesse essa proposta oficial, após o dia de sexta-feira, após essa reunião. Essa reunião far-se amanhã, portanto, eu só vou tomar uma posição após reunião entre o agente, o advogado e o clube. E a partir daí, digo alguma coisa sobre tudo aquilo que se passou. Acho que não é de bom tom da minha parte aceitar o que quer que seja sem primeiro haver conversas entre as partes, para ver da possibilidade. É isto. Acho que a reunião foi clara com o dono do clube, os timings foram determinados por nós, e isto foi aquilo que eu lhe posso dizer neste momento. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E já está definida a arbitragem para o jogo de domingo, 4 horas da tarde, entre Vasco e Botafogo, no Newton Santos. Quem apita o jogo é o paulista Rafael Claus, que apitou um jogo do Vasco nesse Campeonato Brasileiro e foi a vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro. Tomara que traga boa sorte de novo para o Vasco. E quem vai ser o VAR? Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Uma informação importante, a gente trouxe ontem essa questão do Vasco ser impedido de jogar em São Januário e por isso a equipe sub-20 jogaria a semifinal no Nivaldo Pereira. Essa partida foi novamente passada para São Januário após o Vasco conquistar uma liminar e poder jogar sim os seus jogos em São Januário. Vasco e Botafogo, sábado, 3 horas da tarde, semifinal do Campeonato Carioca Sub-20, vai ser mesmo em São Januário. O Vasco no primeiro jogo venceu por 2-1 e pode até perder por 1 gol para poder passar para a decisão do Campeonato Carioca Sub-20. E para fechar, o Vasco está muito perto de anunciar a contratação do meia Léo Cittadini, jogador de 29 anos que pertence ao Atlético Paranaense. Ele tem contrato com o Furacão até o final do ano. O Vasco tem interesse nesse jogador e pode anunciar nas próximas horas ou nos próximos dias a contratação desse jogador. Todas as informações você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar de um assunto bem chato, até por conta de ontem teve uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo na sede náutica da Lagoa, principalmente debatendo essa questão da parceria do Vasco com a empresa americana 777 Partners para administrar o futebol do Vasco, a Vasco da Gama SAF.
Muita coisa foi dita, muita situação complicada. A situação do CEO da SAF, Luiz Melo, foi muito debatida, porque muitos dirigentes do Vasco querem a demissão desse profissional. Outra situação também foi a questão do empréstimo da Vasco da Gama SAF para uma outra empresa do Grupo 77, bateu muito mal, foi emprestado 5 milhões de dólares, já foi pago parte desse valor, mas ainda deve essa empresa americana a Vasco da Gama SAF, ou seja, tem muita coisa para ser debatida. E o presidente Jorge Salgado, que esteve nessa reunião, foi questionado por uma situação complicada. Eu vou colocar a pergunta de um dos conselheiros e também parte da resposta do presidente Jorge Salgado sobre essa questão da reunião ontem no Conselho Deliberativo. Confere só. Na verdade, eu gostaria de uma avaliação, presidente, a posteriori. Eu consigo entender o racional naquele momento. Naquele momento fazia sentido, uma questão de agilização, apesar de ter havido um alerta por parte de 8, de 11 vice-presidentes. Me parece que é um número bastante expressivo, né? O senhor é um homem de números, o senhor sabe disso. 8 de 11 é muita coisa. Então, eu queria saber se a posteriori, ainda assim, hoje o senhor tomaria a mesma decisão, ou se, olhando para trás, talvez essa exclusão de pessoas que, como o senhor disse, muito qualificadas, não possa ter feito falta em um amadurecimento um pouco melhor do futuro da associação. A ideia não era passar para a SAF e a associação ficar amíngua, né? Que houvesse alternativas para a associação também. Olhando para trás, quer dizer, olhando quando acontecia aquilo, eu tinha certeza que eu acho que estava fazendo as coisas da melhor maneira possível. Passado esse tempo todo, talvez a gente pudesse inserir, talvez essa ou aquela pessoa pudesse acrescentar alguma coisa. Mas eu posso te afirmar que no todo, no resultado final, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado final. Acho que a diretoria, de modo geral, também ficou bastante satisfeita de modo geral. É óbvio que aqueles que não participaram se sentiram talvez constrangidos por acharem que podiam ter dado uma contribuição maior e não estavam presentes, então não deram. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Quer dizer, mas eu não tenho, assim, nenhum arrependimento da decisão que eu tomei. Eu acho que eu procurei tomar a decisão olhando para os interesses do Vasco, olhando para a operação que a gente estava fazendo. A gente precisava trabalhar isso também com bastante sigilo, do ponto de vista de não estar vazando para fora, para a imprensa, etc., que isso atrapalharia também bastante a negociação. E a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu fazer uma negociação extraordinária do ponto de vista final, né? A gente, no meio de uma pandemia, no meio de um crash de mercados financeiros internacionais, a gente conseguiu manter um parceiro que colocou 700, que tem um compromisso de colocar 700 milhões, tirou toda a dívida do Vasco que a gente tinha. Então, se você olha para o lado e vê o que aconteceu depois da nossa operação, não aconteceu nada. Não teve mais nenhuma operação assim relevante como a nossa. E a nossa, até hoje, tem se mostrado a melhor operação. A gente conseguiu ainda ficar com uma participação acionária relevante. Eu sempre tive essa preocupação em função até desses passivos que ainda não foram tratados pela Justiça, que a gente sabe que tem um contencioso grande. Então, a gente tinha que ter um estoque de ação maior também para fazer face a isso. Então, eu acho que o resultado final é bastante satisfatório. Quando eu imagino as dificuldades que a gente tinha no início, sem ter nenhuma perspectiva de investidor, de parceria, como é que a gente chegaria hoje nessa situação, sem um parceiro, sem uma parceria? E não sei se isso também é do conhecimento de todos, mas essa é uma tendência irreversível no futebol. O futebol hoje é investimento, é grana, é dinheiro. Dos 30 maiores clubes do mundo, 28 clubes são clubes de iniciativa privada. Então, futebol hoje é investimento, futebol hoje é parceria. Então, eu acho que a gente está numa direção certa. Eu acho que o Vasco tem um futuro brilhante daqui para frente.
Será mesmo, Jorge Salgado? Tomara! Mas a gente vai trazer todos os detalhes sobre essa reunião, situações mais complicadas que foram debatidas hoje à noite no nosso AVNews. Por isso que eu peço para você logo de cara fazer sempre o seguinte: ser inscrito aqui no canal Atenção Vascaínos, acionar o sino das notificações, deixar sempre o like no vídeo e compartilhar os nossos vídeos até para chegar a outros vascaínos. Então fique ligado em toda a nossa programação, também no nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, e claro, nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Fique ligado sempre na plataforma Atenção Vascaínos. Mais uma vez agradecendo também a sua audiência sempre nos nossos vídeos, nas nossas lives, e deixar claro que a gente vai manter o nosso trabalho, profissionalismo, com jornalismo esportivo com credibilidade, você conhece, é aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima sexta-feira, a gente se vê a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!